Bom, hoje nós vamos falar sobre algumas teorias do envelhecimento que vão nos ajudar a entender melhor os caminhos para que a gente possa ter uma vida longa e mais saudável. E para falar sobre esse assunto, olha só, a gente convidou o doutor Evaldo Batista, que por 36 anos, ele foi professor do curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, tem muita bagagem, também é um estudioso da medicina ortomolecular e dos segredos da saúde. Ele já estava aqui com a gente, né, no início do programa, a gente falou sobre o sim ou não. Agora a gente segue nossa conversa, né, doutor Evaldo? Realmente é interessante a gente perceber que existem muitas teorias que falam sobre o envelhecimento, né? Eu escolhi 3 delas, 2 é interessante a gente saber e a terceira, por quê? Porque ela é muito mais prática, a gente pode relacionar com essa teoria. Ela é mais didática, Ela né? é mais didática e assim, dá para você fazer alguma coisa. A primeira teoria, que é chamada teoria dos telômeros, que foi inclusive prêmio Nobel de Medicina agora recentemente, que ele fala o seguinte, que no finalzinho do cromossomo, tem uma partezinha bem no final, chamada de telômero, que toda vez que uma célula se multiplica e dá origem a outra célula, quem comanda esse processo é o telômero. Então, o que acontece? Vamos colocar a imagem do telômero para ser mais didático, Pronto, gente? Isso é um então, cromossomo. O que é o cromossomo? Ele leva toda a nossa identidade genética, o nosso DNA, não é isso? Exatamente. E nessa pontinha vermelha aí é o telômero. Então, o que acontece? As nossas células, todas elas, sem exceção, ela tem um processo que a gente chama de apoptose. Ela nasce, cresce e morre. Então, por exemplo, a célula da pele, ela leva em torno de 30 dias para ser trocada totalmente. A célula do intestino são 4 dias. A célula que mais demora para ser trocada totalmente são as células ósseas, que levam em torno de 8 a 9 anos. As células dos nossos ossos. Então, significa dizer que daqui a 10 anos, todas as minhas células são outras. Todas foram trocadas. E as células também na nossa pele, elas ficam trocadas 30 dias, de 30 em 30 dias. Então, constantemente, uma célula da pele está morrendo e vem outra substituir. E onde é que entra o telômero nessa história? Quem comanda essa reparação tecidual, essa nova célula, são os telômeros. E cada vez que uma célula se multiplica e dá origem a uma outra célula, o telômero diminui um pouquinho. A perninha dele diminui. Vai diminuindo. Chega um ponto onde essa perninha, que é o telômero, está tão curtinho que a célula perde a capacidade de se regenerar. Aí a pessoa morre. E aí, como que a gente faz para esticar a perninha do telômero? Aí foi o prêmio Nobel da Medicina. Existe foi uma médica americana, Foi uma médica americana. Existe uma enzima chamada telomerase que faz com que esse telômero ele cresça. Então, é como se fosse a pílula da vida. Porque na hora que você tem uma quantidade maior de telomerase no teu organismo, o telômero, em vez de cortar, ele pode crescer. E então, ele vai ajudar a renovar as suas células. Constantemente, constantemente. Essa é uma teoria, gente, e que alguns médicos, muitos são adeptos, né? Essa teoria é uma teoria importante. É importante, só que a gente não pode fazer muita coisa para poder trabalhar com esse telômero. A outra teoria que eu acho também interessante, que foi uma mudança um pouquinho da medicina, é em relação à produção de hormônios. O que se pensava antigamente? A proporção que você vai envelhecendo, você começa a diminuir a produção de hormônio. Então, a causa do envelhecimento, o envelhecimento ele leva a baixa de produção de hormônio, é o que se pensava. Hoje está se pensando o contrário. A proporção que você começa a produzir menos hormônio é que você envelhece. Então veja a diferença. Não é porque você envelhece que você produz menos hormônio, é o contrário. Porque você produz menos hormônio é que você envelhece. Então, o que você tem que fazer? Se você mantém a tua produção de hormônio desde os 25 anos, 30 anos, sempre em constante, em grande quantidade, nível normal, você vai se manter vivo. Ou seja, a mulher que entra na menopausa ou o homem na andropausa, a tendência é envelhecer mais rápido. Então, ela tem que fazer. Tinham as discussões que a reposição hormonal trazia a questão do câncer? Tá, aí o que acontece? A gente sabe se reduzir a produção de hormônio, a pessoa acaba, entendeu, envelhecendo. Existe uma diferença, a gente chama de reposição hormonal. O que é reposição hormonal? É você usar um hormônio sintético. Ele não é um hormônio idêntico, bidêntico. Natural. Ele é sintético. Então, como ele é sintético, o organismo entende que é um hormônio e continua achando que é hormônio. Mas como ele é sintético, ele tem efeitos colaterais. Então, esses efeitos colaterais que eram maléficos e podiam dar câncer de colo de útero, câncer de mama e uma série de outros de câncer que podia acontecer. Porém, com a evolução da tecnologia, começou-se a produzir os chamados hormônios bioidênticos. São hormônios produzidos em laboratório, mas eles são exatamente idênticos ao hormônio que nós temos. Eles são formados a partir do colesterol. Através da nanotecnologia, você pega o colesterol e você transforma ele em um hormônio masculino, hormônio feminino, hormônio de crescimento, seja ele qual for. Então, ele, como é hormônio bioidêntico, ele não tem efeito colateral.
Então, você tem que fazer o que nós chamamos de remodelação hormonal. Você pode fazer essa remodelação, quer dizer, ingerir esse hormônio por via transdérmica, né? Porque ele é uma proteína, você não pode ingerir, mas que ele não tem efeito colateral. Então, você pode fazer essa remodelação hormonal. Isso sempre com acompanhamento de um médico, né? Lógico. Ou então você, quer dizer, usar, quer dizer, a tua dieta, que aí sempre sai falar em dieta quando você fala de envelhecimento, para que o nosso organismo continue produzindo o hormônio nas taxas normais. E aí você vai ter uma vida longa e saudável. Gente, professor é professor, né? Passou 36 anos aí ensinando os médicos aí, então é isso. A gente aprendeu alguma coisa, né? A gente acabou de ter uma aula, né? Ele continua estudando muito sobre esse tema, é um tema que lhe traz muito interesse, né, doutor Evaldo? Certamente, até para mim mesmo, quer dizer, se eu quero viver bastante, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que cuidar. Tem que cuidar. Bom, agora a gente vai falar dessa teoria que é radicais livres e antioxidantes. A gente já ouviu falar muito sobre isso, então acho importante. Vamos começar colocando uma cartela que a gente fez, que eu estudei, gente, porque quando eu venho para cá, eu passei ontem à noite estudando. Aí, ó, olha o que a gente chegou. Molécula estável, explica um pouquinho isso, doutor, para que as pessoas possam entender o que são os radicais livres e o que são os antioxidantes, como é que é a relação dos dois. Pronto, então essa figura é muito importante para você entender. Quer dizer, quando a gente volta lá para a nossa 8ª série, primeiro ano, a gente lembra que existe o átomo, existe o núcleo, existe a eletrosfera, onde você tem os elétrons. No átomo estável, você tem uma quantidade normal de elétrons, nem mais nem menos. Então o átomo ele fica estável. Se esse átomo ele perde um elétron, tá? Ou seja, ficar estável quando ele está com os números pares. Olha, vocês olham aí nessa figura, por favor, mantenha a figura para a gente ficar bem didático. Ó, vocês estão vendo molécula estável, ela tem 2, 2, 2, 2. Tá um número par. Exatamente, o número par de elétrons. Quer dizer, cada nível, né, você tem os spin, mais o meio, menos o meio, e você tem 2 pares de elétrons. Então, o radical livre é quando essa molécula ela fica ela perde um elétron. Ela perde um elétron, então ela fica instável. Então, a molécula, o radical livre é uma molécula instável. Exatamente, é uma molécula instável que perdeu um elétron. Aí, o que acontece quando ela perde um elétron? Quando ela perde um elétron, ela busca incessantemente um elétron para se completar. Da outra célula. De outra célula, de outra substância. O que acontece? Quando ela capta o elétron para si, ela fica estável. Porém, aquela outra molécula que precisa do elétron, ela passa a ser um radical livre. Então, gira uma reação em cadeia. Tá? E quem que vai parar essa reação em cadeia? O antioxidante. Aí o antioxidante, ele chega no teu corpo para justamente acalmar ele dá aquele elétron que você está precisando sem se tornar instável. Então, ele para essa cadeia, tá? E o radical livre, ele ajuda a gente a envelhecer, é isso? Bom, então vamos ver o que é o radical livre. Nós somos seres aeróbicos, nós precisamos de oxigênio para sobreviver. Quer dizer, quando a gente nasce, por que a gente nasce? A gente dá a primeira respiração, aí você começa a colocar oxigênio, e o que faz o oxigênio? Ele gera energia para você continuar vivendo. Porém, 98% do oxigênio que entra nessa reação na cadeia respiratória, ele se transforma em energia e água. Beleza, ótimo, tudo tranquilo. Porém, 2% desse oxigênio, ele se transforma no radical livre. O radical livre ele tem a sua função, ele não é de todo um vilão. Um vilão. Mas se em vez de 2%, a pessoa tiver 3, 5, 8, 10, 12, 15% de radical livre, aí não, aí o radical livre começa a ter efeitos maléficos ao organismo. O que é que ele faz? Tudo de ruim. Ele adoece, envelhece e mata. Aí o que a gente tem? Nutrientes que vão nos ajudar. Não é isso? Muito bem. A natureza. Bota os nutrientes. Por exemplo, o que é que acontece? Como o nosso corpo produz o radical livre, o nosso corpo também tem substâncias que são os antioxidantes, que combatem o radical livre. Mas na natureza também tem substâncias que funcionam como radical livre, que funcionam como antioxidante, que cede esse elétron para aquela moléculazinha que estava louca por um elétron. Eles são antioxidantes, alimentos antioxidantes. Vitamina C é um alimento, o vitamina C é um alimento que a gente chama de exógeno, externo. Você se alimenta da vitamina C e a vitamina C vai ceder o elétron para aquele radical livre sem perder a estabilidade dela. Combater o radical livre. Combater o radical livre. Onde é que a gente acha a vitamina C? Olha, gente, olha aí, tá acerola, frutas cítricas, limão, laranja, né? Tomate, melão, pimentão. Solta aí, mais a vitamina. Vitamina E. Vitamina E também é outro antioxidante. Uma fonte rica de vitamina E que nós temos aqui é o abacate. Mas você também pode encontrar em germe de trigo, óleo vegetais. Nas nozes. Na gema do ovo. Então, tudo isso também tem vitamina E, que também é um antioxidante. Outro antioxidante? Beta-caroteno, que é a provitamina A. Então, a vitamina A também é um antioxidante. Então, esses antioxidantes é o que nós chamamos de antioxidantes exógenos. Você ingere na dieta para combater os radicais livres que a gente tem dentro do nosso organismo.
Vamos lá, mas a gente já tem pergunta para o senhor, doutor Evaldo. A gente ainda tem uma coisa que a gente preparou aqui que a gente precisa mostrar, onde tem também antioxidante. Isoflavona, sem flavonoide. Uma substância bem comum que a gente ouve falar que é um grande antioxidante é o resveratrol, que é o antioxidante que contém na uva, no vinho. Ele é um potente antioxidante. Por isso que as pessoas têm o hábito de tomar uma taça de vinho por dia. Ou a uva faz bem, por quê? Porque tem o resveratrol, que é um potente antioxidante. Beterraba. Tudo isso faz bem. Doutor, vamos aqui, gente. Vamos entender. Levantar, vamos entender melhor. Bem didático, professor é professor, então, por favor, doutor Evaldo. Olha essa relíquia aqui, gente. Olha o close dessa relíquia. Essa aqui balança foi, aqui, entendeu? Acho que é 1900 Essa aqui tem a balança. Olha que ele trouxe também aqui, gente. Peteca. Olha, quem não já jogou peteca? Eu já joguei muito peteca. Ainda bem. Então, vamos entender aqui, para você entender bem claramente o que vem ser essa relação entre antioxidante e radical livre. Tá? Como eu falei, o radical livre ele tem que ter uma percentagem normal dentro do organismo, 2%. Então, você tem que estar sempre equilibrado. Tá? Então, vamos supor, você tem aqui o radical livre, né? Então, ele tende a puxar a balança para esse lado, e você tem aqui o antioxidante, que tende a puxar a balança para esse outro lado. Tá? Então, o que vai acontecer? Ela tem que ficar em equilíbrio aqui, ó, tá? Normalmente, é melhor ter mais antioxidante do que radical livre. Mas, se você... Aí, o que acontece? Aí você fuma, aumenta a radical livre, ok? Aí você bebe bebida alcoólica, aumenta a radical livre. Tá? Aí você vê que começa a ficar desbalanceado. Aí você ingere comidas com agrotóxico, aumenta o radical livre. O que é que o organismo vai fazer? Ele começa a produzir antioxidante. Para você tentar equilibrar isso aqui, para você tentar equilibrar. E voltar a ter mais antioxidante do que radical livre. Aí você continua metal pesado, comida gordurosa, batata frita, alimento industrializado. Aí você vai o quê? Vai aumentando a quantidade de radical livre. Aí o organismo faz o quê? Ele começa a produzir mais antioxidante. Chega um momento onde você, vamos só fazer aqui, ó, onde você produz tanto radical livre que mesmo o organismo produzindo antioxidante, ele não consegue vencer. Quer dizer, ele não consegue, ele produz mais oxidante, mas ele não consegue vencer. Nesse momento aqui que você começa a adoecer, você começa a envelhecer mais rápido, aí chega um ponto onde o organismo não consegue combater o radical livre, então a pessoa acaba morrendo. Então, essa balança ela tem que estar bem equilibrada. Mais para cá, você tem que ter muito mais antioxidante do que radical livre. Então, isso é que você tem que ter cuidado. Quando o organismo ele não consegue mais produzir antioxidante, aí você pode usar o chamado antioxidante exógeno, que é a vitamina C, a vitamina D, o resveratrol, para poder ajudar a produção. Na alimentação, né? A alimentação. É quando não consegue, aí parte para os medicamentos. Outra coisa também. Para o organismo produzir esse antioxidante, são 3 enzimas, é a superodesmutase, catalase e glutatióperoxidase. Demais. Tá? Ela precisa de manganês, ela precisa de cobre, ela precisa de zinco, precisa de aminoácido. Dá tempo para fazer alguma pergunta, gente? Que aqui o tema é super interessante. Vamos só uma rapidinho, tá bom? Uma pergunta aí, por favor, que eu não gosto de deixar o meu telespectador sem resposta. Vamos lá, pergunta. Márcia Lohane, de Timor, no Maranhão. Esse programa ele é de que é internacional. Boa tarde. Olha, gostaria que você falasse um pouco sobre como deve ser uma alimentação saudável. Olha, não é difícil você entender. Como diz assim, ó, o golpe está aí, cai quem quer. Quem não sabe o que é uma alimentação saudável? Todo mundo sabe. É você comer carne branca, peixe, frango, é você comer muita verdura, comer muita salada. Agora, o que acontece? O hábito alimentar que nós herdamos não nos deixa ter essa alimentação saudável. Então, não tem segredo. Se você tiver uma alimentação com fruta, verduras e verduras saudáveis, como a gente diz, é melhor você descascar do que desembalar. Então, se você tiver uma alimentação saudável, com frutas orgânicas, você vai ter uma alimentação saudável. E você tem muito antioxidante e pouco radical livre. Aí você consegue fazer isso aqui, ó, reverter o processo. Mais uma pergunta, gente, mais uma pergunta. Benedita Maria, do bairro Cidade Nova. Tenho 72 anos e todos os dias faço 1 hora de exercício. O meu único problema é insônia, mas já faço tratamento com um médico do sono. Um abraço e boa tarde. Ela quis falar do relato dela, né? Que bom aqui. Não, mas é interessante de pegar essa medida, por quê? Porque o sono também é reparador. Quer dizer, a pessoa que dorme bem, é exatamente no período do sono que aquelas nossas células que morreram, que elas voltam a ser geradas para poder
colocar a célula nova no nosso organismo novamente. Olha, o nosso diretor aqui está dizendo que tem mais uma pergunta. Hoje ele está bonzinho demais, gente. Andréa Alves, do bairro Gurupi. Quais os exercícios e alternativas naturais para aliviar os sintomas de ansiedade? Ai, gente, essa pergunta é essa eu vou deixar para a doutora. Essa eu vou deixar para a doutora. Já tem uma pergunta para ela responder. Já tem pergunta para ela. Eu disse que o público daqui ele é engajado mesmo, né? Então é isso, gente. Ó, doutor Evaldo, muito obrigada pela sua participação, pela aula aqui desse professor, né, gente? Que vem estudando aí os segredos da saúde, os segredos do envelhecimento, porque a gente quer chegar, ele quer chegar com 160, eu quero chegar com 120, eu sou menos otimista, mas ele é que é o especialista, né? É isso. Brincadeiras aqui à parte. Muito obrigada a você, Neyara. Sempre um prazer tê-lo aqui com a gente, no Vida Saudável. Obrigado.